dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do meu testemunho, de como foi a minha conversão, como a palavra de Deus começou a entrar em meu coração. Esses dias atrás eu tive um sonho muito forte e esse sonho não sai da minha mente, me cobrando que eu falasse sobre o meu testemunho. E eu ouço no meu ouvido há quase todo o tempo: você não vai falar? Então eu preciso falar. Mas ao mesmo tempo é difícil porque envolve religiões e quando você fala de religião é complicado, sabe? Porque envolve pessoas, mas a religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele não pregou religião, Ele pregou o reino, Ele pregou o reino de Deus. E a palavra diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele nos acrescentaria. E é nisso que eu creio. Eu passava por um momento muito difícil na minha vida, naquela época, e teve um irmão, o irmão Sérgio, levou uma missionária na minha casa para fazer uma oração. E eu me lembro como se fosse hoje. E nós estávamos conversando, e ela me disse que Deus tinha uma obra na minha vida, e de primeiro momento eu não acreditei. Ela fez a oração, foi embora, e dali 6 meses ela voltou. O nome dela é Marta, e esse irmão Sérgio voltou com ela. E quando ela voltou na minha casa, a gente estava passando por tribulações com os filhos, muita tribulação. E era um momento que a gente não estava nem sabendo como agir, perdido, realmente perdido. Eu fui católico durante 43 anos da minha vida, fui frequentador de missas, frequentava sim, todo domingo eu ia na missa, quase todo, gostava sim. Mas sabe quando você quer mais, você espera mais? E eu me sentia assim. E quando aquela missionária esteve na minha casa, naquele momento de tribulação, onde a gente estava passando angústia no coração, medo, ansiedade, muito sentimento ruim, sabe? Passava na nossa mente, eu e minha esposa, a gente não estava conseguindo se controlar. E buscava de todas as formas um jeito de mudar aquele sentimento, de ser diferente. E foi quando ela apareceu na nossa casa. E entre a nossa sala e a copa tem um batente maior. E ali nós nos demos as mãos e ela começou a orar. E ela começou a falar coisas que só em meu pensamento existia. Que eu falava muito com Deus, em pensamento. E ela começou a revelar. E ela começou a dizer: eis que o Senhor manda lhe dizer. E quando uma pessoa diz isso para a gente, é muito forte. A estrutura do nosso corpo treme. E naquele momento eu comecei a chorar muito. A minha esposa começou a chorar muito também. E eu senti do alto uma mão descendo sobre a minha cabeça, até a planta dos meus pés. E todo o sentimento que eu tinha foi embora. Aquela dor, aquela depressão, aquela ansiedade, aquele medo, tudo ali naquele momento sumiu. E a minha esposa sentiu a mesma coisa. Eu digo para as pessoas que a minha conversão foi instantânea. Porque a partir daquele momento, eu falei assim: nossa irmã, o que é isso que eu senti? E ela me disse assim: esse é o Deus que eu vim te apresentar hoje. O Deus vivo, verdadeiro, não é aquele que está na cruz.
porque Ele já desceu de lá. E hoje, Jesus na minha vida é uma pessoa presente a cada instante. Eu era uma pessoa que eu tinha um altar do lado da minha cama, onde eu dobrava o meu joelho, e eu preciso falar isso. Eu tinha diversas imagens do lado da minha cama. Eu não critico, eu respeito a todas as religiões, principalmente a católica, a qual eu vivi durante 43 anos. Considero todas as pessoas. Peço a vocês que não me tenham por mal, sabe? Simplesmente eu preciso dar esse testemunho. E eu me encontrei onde eu estou hoje. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá a escolha do caminho a seguir. E hoje eu sigo esse caminho e me sinto muito bem aqui. E eu preciso testificar. E com o tempo eu comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus, a qual eu creio. Inclusive, nesse primeiro livrinho que eu escrevi, eu deixei aqui na última página uma curiosidade sobre a Bíblia, que talvez você não saiba. A tradução grega da Bíblia significa livros. O seu tempo de composição durou aproximadamente 1.600 anos, com um total de 40 autores, aproximadamente. Ela possui 66 livros divididos em 2 testamentos, o Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Por que crer na Bíblia? Por que acreditar que ela é a palavra de Deus? Veja, ela foi escrita por cerca de 40 escritores, por reis, intelectuais, a simples lavradores, pescadores e letrados, analfabetos, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de épocas diferentes e destinatários diferentes, escrita em idiomas diferentes. Entretanto, em momento algum, a harmonia da Bíblia foi afetada. Há uma coesão, há uma sintonia, uma concordância absoluta. Até mesmo aquilo que aparentemente não há importância, não deixa de ser importante. A palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3:16 diz: toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. E apesar de tão antiga ao mesmo tempo, ela é atual. Embora alguns a usem como amuleto para deixar aberta em cima de uma peça, como eu fazia. Eu deixava a Bíblia que eu tinha na minha casa aberta no Salmo 91 e não lia. E achava que aquilo me protegia. Não, nós temos que ler a palavra. A palavra precisa estar no nosso coração, para que a gente possa usá-la no momento e tempo oportuno, nos momentos difíceis da nossa vida. Ali dentro da palavra de Deus nós temos exemplos de homens que venceram, de mulheres que venceram, exemplos que nos traz alegria, refrigério, calma. E tudo isso eu comecei a buscar. Daquele momento que eu tive aquela sensibilidade, aquele toque do Espírito Santo, eu creio na minha vida, eu comecei a ler e a buscar. Eu falava assim para mim mesmo: eu preciso conhecer mais desse Deus. Eu não quero ir para o inferno. Comece a fazer essa afirmação na sua vida e pedir a Deus direcionamento, a direção a seguir, o caminho. Eu não digo a você que vai ser fácil, porque a estrada é estreita, é difícil de percorrer, mas ela leva à salvação, ela leva ao encontro de Cristo, ela leva a um lugar que só quem vive e tem a experiência com Ele pode testificar. E eu posso. Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha história. Hoje eu vejo as coisas de uma forma diferente,
Procuro sim agir sempre corretamente, mas nesse mundo que a gente vive, muitas vezes você fica bravo com certas atitudes e você ira. Mas Deus fala que nós podemos irar e não pecar. A palavra de Deus está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. É nisso que eu creio. Muitas pessoas já profetizaram coisas que iam acontecer e não aconteceram. Mas a Bíblia, em nenhuma das suas profecias, ela falhou. Aliás, o próprio Senhor Deus diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo sobre minha palavra para cumprir. Jesus disse em Lucas 21, 33, que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Só no Velho Testamento, você que me ouve e que me vê, mais de 2.000 profecias já se cumpriram literalmente. E no Novo Testamento, profecia acerca dos nossos dias se cumpriu e está se cumprindo nitidamente. E na cronologia profética bíblica, só falta o arrebatamento da igreja. Hoje, eu venho falar com você sim, através desse testemunho. Sabe? Eu respeito você que é católico, respeito você que é espírita, respeito você que é evangélico de diversas placas, vamos dizer assim, porque existem tantas hoje. E quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar alguma coisa contra alguém? Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus foi seu advogado e ao mesmo tempo juiz. Os fariseus, os mestres da lei na época, estavam com a pedra na mão. E hoje existem muitos fariseus que conhecem a lei, mas não conhecem Jesus. Conhecem a história, mas não conhecem Jesus. Pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não conhecer Jesus, não adiantou. E os fariseus queriam atirar a pedra naquela mulher. E Jesus diz, primeiro escreve na areia, e depois ele fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem sou eu para julgar uma pessoa por aquilo que ela faz, ou diz, ou fala? Simplesmente eu oro. Porque a palavra de Deus me justifica. Eu tenho um advogado, Jesus, o justo, que me defende. E Deus é maravilhoso. Quando a gente começa a colocar em nossas orações, tudo diante dele, ele trabalha sempre para nos ajudar. Então eu digo a você, a palavra de Deus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu busquei na Bíblia, que é a verdade para mim, e ela tem me ajudado muito, e hoje eu testifico e digo a você, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha família, em todas as atitudes. Se nós olharmos aqui para a palavra, em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 17, diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore de jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aquele momento que Deus falou aquilo para Adão e Eva, porque eu creio na criação, ele
disse isso porque ele sempre quis que a gente vivesse em harmonia com ele, porque todos os dias ele descia para conversar com eles. Mas a curiosidade, a vontade de conhecer o oculto, as pessoas dizem que o proibido é gostoso, mas o inimigo age em nossa vida, sabe de que forma? Ele te induz a cair, ele te induz a pecar. Satanás é o enganador e o diabo ele é o acusador. Então primeiro ele te engana para que você caia na cilada que ele armou e depois ele te acusa para que você tenha o arrependimento, para que você caia em depressão, para que você fuja do caminho. E naquele momento, Eva não confiou em Deus, naquilo que ele havia dito. Ela acreditou no que a serpente disse. E ela quis experimentar da árvore proibida. E naquele momento nasceu o pecado. E a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus. Aquele momento do pecado, a morte adentrou no mundo. Nós não éramos para morrer, mas naquele momento a morte entrou no mundo. E hoje só existe uma forma de nós vencermos a morte, através de Jesus Cristo. Porque esse tempo que nós estamos aqui está acabando. Você pode não acreditar, mas tudo que diz a palavra de Deus está se cumprindo. E o tempo, ele é curto. Por isso eu dou esse testemunho, para que você busque esse Deus maravilhoso e creia. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus, independente de sua religião, independente daquilo que você segue. Porque ali, antes de você ler a palavra, procure orar antes. Peça ao Espírito Santo para revelar a palavra. Comece no Evangelho. Comece Mateus, Marcos, Lucas, João e vai lendo. Busque o entendimento, ore, procure, leia. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Hoje, naquela época, não é diferente. Nós temos ali no livro de Josué, capítulo 24, 15. Diz assim Josué: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Lembra do livre-arbítrio? Deus não se envolve na nossa decisão. Você decide. Muitas pessoas falam de idolatria, de tantas coisas. Mas a idolatria que desagrada a Deus são tantas. Você pode idolatrar um time de futebol, você pode idolatrar um cantor, você pode idolatrar o seu cônjuge, você pode idolatrar uma pessoa. E Deus diz que nós temos que amar a Ele sobre tudo. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus, família, ministério. É assim que funciona. Então, naquele sonho que eu tive, uma mulher falava assim: esse ministério é o correto. Esse ministério eu defendo. Os outros estão todos errados. E eu falava para ela assim: não, mas Deus não pregou ministério. Deus não falou de placa de igreja. Jesus falava do reino de Deus. E ela falava: não, os outros estão todos condenados a ir para o inferno. E eu falava: não, quem é você para julgar? Como que você fala desse jeito? Nós temos que amar as pessoas, porque Jesus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele está com os braços abertos, esperando os pecadores se arrependerem, para que Ele possa abraçá-los e tirar tudo de ruim que tem no seu coração.
mas ela murmurava, ela defendia aquilo que ela seguia. E eu falava para ela: mas você não pode ser assim, porque Deus é amor. Deus é amor. Jesus sentou à mesa com os pecadores e os fariseus repudiavam aquela atitude, mas ele veio para que estavam doentes, não por aqueles que eram sãos, aqueles que conhecem, aquele que está doente, que precisa do amor de Cristo, da alegria que Jesus pode trazer e da paz que Ele pode colocar em nosso coração. E você que me ouve, que está perdido, afastado, encostado, e acha que ninguém te ama, eu te digo, Jesus te ama. Ele quer resgatar você onde quer que você esteja. Aquele momento da minha vida era o momento mais difícil que eu passei. Sentimentos tantos que ficavam na minha mente, no meu coração, e Jesus tirou tudo. Tudo Ele tirou. E Ele faz assim com você, com a tua vida, com a tua história. Procure a Jesus. Chame Ele para adentrar no teu coração. Não importa onde você esteja, a qual religião você pertence. Simplesmente comece a buscar a Cristo e dizer: Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero que o Senhor abra a minha mente para o entendimento. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero um dia estar contigo, conhecer Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, José, Davi. Quantos exemplos tem na Bíblia? Meu Deus! Quantos profetas! Samuel, filho de Ana, que era estéril e não podia ter filho, mas teve, porque ela clamou e buscou. O povo que sofria lá no Egito, 400 anos sofrendo, chorando, gemendo, e no momento que eles se uniram, dobraram o joelho e buscaram a Deus, Deus se comoveu e levantou um líder para que tirasse eles da escravidão e o levasse para o caminho da terra prometida. Mas o caminho não foi fácil. Em todo momento eles blasfemavam e lembravam do lugar onde eles estavam. Assim é a nossa vida. Muitas vezes, quando Jesus entra em nossa vida, a gente lembra do passado, de tudo aquilo que a gente fazia. O inimigo tenta fazer aquilo florescer dentro de nós, mas o Espírito Santo fala: te acalma, o que eu tenho para você é melhor. Aquele povo não sabia, mas Jesus faz a mesma coisa por nós hoje. Deus estava tirando eles da escravidão, tirando eles do sofrimento, tirando eles da angústia, levando para a terra prometida. Ele abre o mar vermelho, Ele abre os caminhos para o povo dele passar em terra seca, e quando eles atravessam, já começam a reclamar. Deus faz tanto em nossa vida, e na primeira dificuldade a gente começa a murmurar, a reclamar, a dizer coisas que Deus não se agrada. E tudo você fala: ai meu Deus, tudo é assim. Muitas vezes são consequências de nossas atitudes, semeadura. Eles não blasfemaram só uma vez não, 2, 3. Deus mandava maná do céu, eles queriam carne. Quando faltava água, eles batiam na rocha. E Moisés perdeu a oportunidade de conhecer a terra prometida, de adentrar na terra prometida, simplesmente pelo fato de bater na pedra e não tocar na pedra, falar com a pedra. Assim é a nossa vida. Muitas vezes a gente age na ira, no nervoso e perde a bênção. Talvez a tua bênção, a minha bênção, está perto de chegar. E no momento que você murmura, ela se afasta. Daniel, quando ele orou a Deus, no mesmo instante, Deus enviou um anjo com aquilo que ele pedia. Porém, existia um principado no meio do caminho que atrapalhou e durou 21 dias para a bênção chegar. Mas ela chegou. E ele creu, ele acreditou. Moisés perdeu a bênção, não conheceu a terra prometida, não adentrou na terra, só pôde ver a terra prometida, porque ele se irou e bateu na pedra. Então Deus, Ele é misericórdia,
Deus, Ele é bondade. Deus é amor, mas Deus é justiça. Olhe os caminhos que você está andando. Desvia-se do mal. Quando você estiver numa rodinha, que as pessoas estiverem falando da vida de um outro, não participe. Se alguém vier falar alguma coisa sobre a vida de outra pessoa, peneira e não propague. Porque se a gente começar a peneirar, primeiro, saber se é verdade. Segundo, pensar na consequência que aquilo pode causar na vida da outra pessoa. E terceiro, pensar no que pode ser propagado e o que pode causar na vida dessa pessoa. Havia uma pessoa que falava que o seu vizinho era ladrão. E durante a vida toda, ela falava que o vizinho era ladrão. E numa certa época, aconteceu um roubo naquela rua. E quem foi preso? Aquele que era chamado de ladrão. Porém, foram fazer investigação e ele era inocente. E quando estavam no tribunal, de frente ao juiz, o juiz convidou a pessoa que falava que ele era ladrão para todo mundo e disse a ele assim: eu gostaria que você escrevesse tudo o que você pensa a respeito dessa pessoa. Escreva aqui no pedaço de papel. E ele escreveu. E o juiz disse a ele: agora eu quero que você vá lá fora e rasgue em muitos pedaços tudo que você escreveu. E ele foi e rasgou. Ele falou: depois que você rasgar, eu quero que você jogue para o ar. E ele jogou. E voltou lá para falar com o juiz. O juiz disse a ele assim: agora eu quero que você volte, junte todos os pedaços que você jogou ao vento e traga aqui para mim tudo que você escreveu. E ele disse assim: Senhor, mas eu não posso. Como que eu vou fazer isso? Ele falou: assim acontece quando a gente fala da vida de alguém sem saber o que está falando. Tudo que a gente fala é propagado pelo vento, propagado pelas pessoas, e não tem como consertar. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Eu não sou dono da verdade, eu sou falho, como você também é. Nós somos falhos, nós erramos, mas da mesma forma que o Senhor nos perdoa, nós também temos que perdoar. Se alguém te ofendeu, perdoe, ore por essa pessoa. Se alguém te ofendeu, perdoe, ore por essa pessoa, porque quem te justifica é Deus. Eu não sei por que Ele me levou agora nesse caminho também, não sei. Eu vim aqui para falar do meu testemunho e Ele me levou para um outro caminho, mas Ele sabe a quem tem que chegar essa mensagem. Ele sabe o porquê que eu estou falando isso. Então é assim, a minha conversão foi essa. Eu tive um encontro verdadeiro com Deus, instantaneamente. Foi maravilhoso. E eu divido porque eu gostaria muito que todos sentissem o que eu senti naquele momento. Aquela paz que o mundo não traz e que só vem dele. Não vou te dizer que em momentos de minha vida eu não fico angustiado, sim, ansioso, sim, mas a hora que eu dobro o meu joelho e coloco diante do altar, eu descanso e espero, porque sei que está na mão correta, está nas mãos daquele que tudo pode fazer. Um grande abraço. Fique na paz de Cristo e que você tenha curiosidade, que você tenha vontade de ler a palavra, de conhecer a Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.